O programa na íntegra no canal da Rádio Participativa no YouTube disponibiliza conteúdos extensos, completos, para seu acesso a qualquer momento. Boa noite, pessoal. Boa noite, minha gente. Boa noite. Da cultura, cidadãos aqui de Araraquara. Essa noite de abertura do Plano Municipal de Cultura, estavam presentes aqui Tereza, a presidente do Conselho Municipal, Rafaela, a Gabriela, né, seu nome, e eu acho que a fala do prefeito, do Edinho Silva, um velho companheiro, um velho amigo, com quem eu tive a honra de conviver durante várias campanhas. Eu sempre participei das suas campanhas aqui, e que você honrou seus compromissos com relação à cultura, e você fez Araraquara e tão à frente, tão adiante, e eu fui testemunha disso e participante também desse processo. Quantas vezes eu vim aqui discutir cultura com os nossos companheiros aqui de Araraquara, no sentido de um aperfeiçoamento, mas particularmente, Edinho, que me deixa muito feliz que você esteja de volta e que esse discurso que você fez hoje, essa fala importante no sentido dessa convocação para que a sociedade venha participar e construir esse processo, que só através da participação social é que a gente consegue construir coletivamente um processo realmente democrático. E se tem alguma coisa que constrói realmente um processo democrático, é o diálogo cultural, é a cidadania cultural. Certamente isso tem sido, e aí eu, desculpe até falar de um ponto de vista partidário, eu que participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, a cultura, ela teve praticamente, na origem do Partido dos Trabalhadores, na verdade o PT nasce de um ato cultural, justamente dessa identificação profunda com a cultura como processo de identidade, como justamente essa expressão que, junto com a educação, eu diria que hoje a comunicação também faz parte desses pilares, para um desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, fora desse contexto de ódio que, de uma certa maneira, está permeando a nossa convivência diária, e que realmente não é só de Araraquara que a gente sente isso, viu, Edinho? Na verdade, é o que está acontecendo no país e no mundo, né? A gente vê que o mundo passa por uma crise extremamente grave, onde a questão aí, o universo é muito mais amplo, porque aí você vê o poder do capital e o que o capital pode fazer no sentido justamente de destruir um ideal de uma sociedade mais justa. Eu nasci em 39, Edinho, e eu me lembro desde pequeno do que significou a Segunda Guerra Mundial. Eu morava em Santos, nós tínhamos blackout. Meu pai foi constitucionalista de 32, minha mãe era educadora, minha mãe foi professora depois da escola onde o Lula estudou, ela lidava com escolas de periferia, e com 2 filhos pequenos, e a gente tinha um rádiozinho lá que transmitia o noticiário, e a gente ficava pregado ali naquele noticiário. No meu bairro moravam várias famílias judias que tinham imigrado em função do nazismo, mas tinham outras pessoas de outros países também. Nosso país tem essa diversidade cultural, e havia uma preocupação muito grande no sentido de qual seria o futuro do mundo se as forças do eixo ganhassem a guerra, né? E felizmente a gente conseguiu superar esse momento. Eu me lembro do dia em que terminou a guerra, que para mim foi uma espécie de advento, onde de repente as pessoas saíram pelo meio da rua, se abraçavam, os navios apitavam, as igrejas tocavam os sinos. Eu falei, bom,
agora a gente está diante de uma nova realidade, um novo mundo, e aí começaram-se os impérios construídos aí a partir de um domínio extremamente brutal, começaram a se desfazer e a gente começava a ter perspectivas de um país mais democrático aqui no Brasil. O Partido Comunista passa a ser legalizado e a gente falava então de um mundo de paz, que durou muito pouco. Logo em seguida veio a Guerra da Coreia e a gente viu a Guerra Fria se estabelecer e a gente vê que esse processo exige uma militância constante, exige uma participação de cidadania para que a gente possa ter realmente os resultados que a gente espera. Mas, de qualquer maneira, Edinho, eu diria que nós passamos recentemente um período extremamente promissor. Eu tive a honra de fazer parte do Ministério da Cultura do governo Lula, que tinha como orientador no projeto cultural, um projeto cultural, na verdade, desde 94, a candidatura do Lula sempre construiu os seus projetos culturais a partir de uma ampla consulta à sociedade e o Imaginação, o primeiro foi Cultura como Invenção do Futuro, em 94, que nós fizemos da maneira mais complicada e mais difícil que você possa imaginar. Não havia... nós tínhamos um telefone na sala do comitê, tínhamos bibliógrafo, não tínhamos xerox, não tínhamos computador, não tínhamos nada, mas falamos com o nosso querido presidente Lula e ele falou assim: não, eu autorizo vocês a fazer essa consulta nacional. Então, com o mínimo de recursos, nós conseguimos mobilizar praticamente todos os estados do Brasil e fizemos justamente uma reunião, um encontro nacional de cultura que construiu o projeto A Cultura como Invenção do Futuro, que na verdade foi um balizador depois para a construção do projeto A Imaginação a Serviço do Brasil, que foi um projeto orientador da gestão do Lula a partir de 2003. Mas, na verdade, nós já tínhamos tido experiências extremamente importantes, como na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como na Prefeitura da Prefeita Luiza Erundina, que era um ministério, tinha Paulo Freire na Educação, tinha Marilena Chomri na Secretaria de Cultura, tinha um excelente secretário de Saúde, tinha isso, era um grupo extremamente, eu diria que foi realmente uma prefeitura revolucionária e que de uma certa maneira está contida aqui nessas palavras do Edinho, no sentido desse compromisso de uma construção de uma sociedade melhor a partir de uma visão da cultura, né? E também, ao mesmo tempo, eu acho que uma das observações que o Edinho fez aqui, em primeiro lugar, é que, embora a situação seja adversa, não nos cai no papel de nos colocar no papel de vítimas e assumirmos esse papel de vítimas. Na verdade, a primeira ideia que você tem quando você fala de cultura é sempre a ideia de resistência. Historicamente, a cultura sempre foi o alimento que fortaleceu a resistência em todos os níveis, entendeu? De sobrevivência, da dignidade e de construção, de perspectivas de construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Eu acho que a cultura aí tem esse papel fundamental e eu tive a oportunidade, e nós já estávamos absolutamente sintonizados, Edinho, e por isso, sob o comando do ministro Gilberto Gil, nós fomos participar da reunião em 2005, promovida pela Unesco, para a votação da Convenção sobre a promoção da proteção e a defesa da diversidade das expressões culturais, que justamente consagra todos esses princípios, tendo a participação social como elemento absolutamente legitimador de todo o processo e colocando a cultura no conceito central de desenvolvimento. Ou seja, para que a gente tenha realmente um desenvolvimento que respeite os valores culturais, e aí eu vou parafrasear o grande Betinho. O Betinho dizia que cultura é gente,
que a grande obra da cultura é inventar e reinventar a gente. Então, ela nos coloca sempre numa posição de estar o tempo inteiro trabalhando no sentido que muitas vezes a cultura é confundida apenas com relação às expressões artísticas, né? Na verdade, a nossa contribuição, uma das contribuições importantes que o Ministério da Cultura do governo Lula, sob a chefia do Gil, fez, e aí eu diria que foi uma contribuição até especificamente da minha secretaria, que foi a primeira secretaria mundial, mesmo antes da aprovação da Convenção de Diversidade Cultural, Identidade e Diversidade Cultural, que ainda havia uma separação entre as artes e os conteúdos culturais, que seria o resto, entendeu? O conjunto dos bens que a cultura, esse conceito de cultura mais largo representa, né? E nós conseguimos mudar o nome da convenção. E essa convenção teve a presença de 154 países. E foi um momento em que, evidentemente, os Estados Unidos fez uma oposição ferrenha, porque para eles a cultura é absolutamente a questão do entretenimento somente, e a cultura como negócio, né, que é, de uma certa maneira, o que prepondera hoje dentro da visão que o Ministério está defendendo aí, entendeu? E esquecendo justamente da cidadania cultural, do que significa a cidadania, do significado mais profundo da cidadania cultural. E a representante dos Estados Unidos, a Louise Oliver, ela fez uma diátribe assim, fez um discurso violentíssimo. A Condoleezza Rice tinha feito anteriormente num jornal parisiense, dizendo que a Convenção da Diversidade Cultural, porque defende justamente a preservação das identidades nacionais, entendeu? E da diversidade cultural, ela seria fundamentalista, e que isso, em vez de provocar e de promover o diálogo, ela estaria inviabilizando o diálogo e fazendo com que um nacionalismo absolutamente fundamentalista, como o que defende o Trump atualmente, né? Essa ausência absoluta de diálogo com o mundo, esse isolamento, né? E ela então ela acrescentou 28 itens para serem votados para inviabilizar a aprovação da convenção. E quando ela terminou, o secretário de Cultura da Jamaica, um negro maravilhoso chamado Sidney, um homem de muito bom humor, muito esclarecido, falou: calma, Miss Oliver, calma, every little thing's gonna be alright. E aí todos os outros países que estavam ali presentes começaram a cantar. Ela ficou tão brava e ela exigiu que cada um dos itens que ela tinha proposto fosse votado individualmente. E ela foi derrotada nos 28 itens por, assim, o score era assim: Estados Unidos e Israel, mais 2 ou 3 abstenções de países muito pequenos que foram intimidados, e todos votaram a favor da convenção. Entendeu? Foi uma vitória extraordinária. E o Brasil hoje, o Brasil foi um dos primeiros países, ainda no governo Lula, que ratificou. Ainda tínhamos um congresso naquela época, que ainda foi sensível, mas que ratificou depois a nossa participação, e hoje nós somos signatários dessa convenção, que está sendo absolutamente desrespeitada por esse governo ilegítimo que está aí à frente do nosso país de uma forma tão injuriosa, né? O Ministério da Cultura, dentro desse perfil do golpe, ele foi o primeiro que foi, como na época do governo Collor, foi a primeira área que foi eliminada, né? Ele teria deixado de existir, não fosse a grita de setores, não só da cultura, mas de setores importantes da sociedade brasileira que se manifestaram contra a extinção do ministério, né? E
Eles mantiveram o Ministério, mas desidrataram o Ministério absolutamente, não só de recursos, entendeu? Nós vamos ter para 2018 apenas, em termos de recursos diretos, de quase 1 bilhão que nós tínhamos já no final do governo Dilma, para 146 milhões. Para vocês terem uma ideia, o meu orçamento na FUNARTE só para os editais de teatro era de 120 milhões. Só para os editais de teatro. Ou seja, a cultura está absolutamente inviabilizada. Todas as políticas públicas que nós construímos durante todos esses anos foram absolutamente ignoradas por essa administração. Os pontos de cultura, toda a relação que nós estabelecemos, assim, extremamente produtiva, com todos os países aqui da América do Sul, países da África e mesmo com os países europeus, está absolutamente, eu diria, colocado em último plano, entendeu? E a gente vê a Lei Rouanet, que foi sempre uma lei extremamente criticada do ponto de vista da participação da sociedade civil nos benefícios dessa lei, e o projeto que nós ficamos discutindo durante muitos anos aqui, como fazer com que essa lei fosse mais democrática. Apresentamos um projeto chamado Procultura, que está lá encostado. E de repente você vê esse novo ministro, que infelizmente esse rapaz, ele chegou ao Ministério da Cultura, chegou a ser chefe de gabinete do Gil, porque ele é uma pessoa extremamente insinuante, entendeu? E ele veio com um discurso que aparentemente era um discurso, vamos dizer, que estava absolutamente coordenado com as propostas do governo e tudo, mas nós que estávamos na convivência diária percebemos claramente de que a atitude dele era uma atitude absolutamente oportunista mesmo. Tanto que ele ficou 2 anos lá. Mas, como todo bom oportunista, quando ele saiu de lá, ele assumiu um cargo importante no BNDES. Para você ver que ele nunca ficou sem um cargo público. O último cargo que ele ocupou recentemente foi o presidente da Rio Filme, que promove toda a indústria cinematográfica no Rio, e ele estava disputando a Ancine, a presidência da Ancine, quando houve uma vacância, uma nova tentativa de se acabar com o Ministério da Cultura, e aí ele apareceu como candidato e está aí nesse discurso. Nós estamos aí numa guerra com ele, numa discussão bastante acirrada, porque com a participação de artistas como Fernanda Montenegro, Natália Timber, várias expressões artísticas que estão defendendo a manutenção do teatro brasileiro de comédia como o marco do teatro brasileiro contemporâneo, de onde saíram todas as grandes companhias, inclusive o Teatro de Arena e o Teatro Oficina. Um é vizinho do outro. E aí culminou com a gestão do nosso querido Dória, que durante o plano municipal de cultura foi feito durante a gestão Haddad e simplesmente colocado na gaveta, entendeu? E não se consegue avançar com o plano municipal de cultura. E os orçamentos de cultura da cidade foram extremamente reduzidos. O fundo de cultura, que é um instrumento super importante, na verdade, para que a gente tivesse o Sistema Nacional de Cultura funcionando, a gente fala que tem que ter o CPF, o Conselho, o plano e o fundo. Eu sei que o fundo daqui está em processo de estruturação, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar aqui, vamos fazer com que o fundo seja implementado. Mas o fundo de cultura lá em São Paulo tem sido absolutamente desrespeitado. E ele era fundamental para alimentar as políticas municipais de cultura. Na medida em que também os recursos diretos também foram absolutamente reduzidos, entendeu? E um diálogo absolutamente inexistente, uma situação extremamente grave. Tanto que, aí vamos falar de
de um araraquarense ilustre, que é o José Celso Martinez Correia, que foi fundador do Teatro Oficina, que está ali numa luta absolutamente histórica, no sentido não só de construir o processo de construção de novas linguagens e de uma presença muito forte no Bexiga. Eu sou morador do Bexiga. O Bexiga é o centro, vamos dizer, é um bairro popular, é um bairro que tem escola de samba, um bairro que tem uma convivência muito ampla, muito diversa, e onde tem os teatros, onde tem os restaurantes. O Bexiga, eu diria que é o coração pulsante de São Paulo, é a cara do Adoniran Barbosa, né? Onde povo e elite e toda a diversidade racial do nosso país, que é maravilhosa, toda a nossa diversidade cultural está ali contida no Bexiga. E agora a oficina é tombado pelo patrimônio histórico brasileiro, o Estado, o nacional, era tombada pelo Condefat e pelo Compresp. Na questão de um mês atrás, o Condefat, sob pressão, vamos dizer, do Silvio Santos, simplesmente destombou a oficina. E agora o Compresp está para destombar a oficina, porque eles querem, na verdade, eles querem tirar o Zé Celso de lá e querem construir as torres, né? Como diria o doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, este teatro será meu. Aliás, o Pascoal estava conosco. E nós, essa semana, nós tivemos uma manifestação maravilhosa, fizemos um cortejo, onde eu estava junto com o Zé, num carro de som. Nós estivemos percorrendo ali as ruas do Bexiga, que a casa da Dona Yayá, a casa da Dona Yayá é uma casa também que faz parte do patrimônio cultural do Bexiga. A oficina está aqui, aqui tem uma rua, porque aqui tem uma invasão, que foi a chegada do Minhocão, né? Que de uma certa maneira destruiu uma parte do Bexiga, mas a oficina está ali em frente. O TBC, que é o marco zero do teatro contemporâneo brasileiro, está aqui, e aqui na esquina tem a casa da Dona Yayá, que simboliza também, tem uma questão simbólica muito importante. A Dona Yayá era uma mulher, era uma casa de uma família muito rica, e ela foi uma mulher independente, ela estudou na Europa e tudo, e ela veio com ideias muito libertárias para São Paulo. E a família considerou ela louca, internou no sanatório, e depois trouxeram ela para casa e construíram uma ala, vamos dizer, onde ela ficou isolada até o final da vida, entendeu? Então nós saímos da oficina em cortejo, aí na porta da Dona Yayá amarrada, né? E aí a gente libertou a Dona Yayá do jugo, vamos dizer, desse cativeiro que ela foi condenada. E aí fomos para o Teatro Brasileiro de Comédia, onde a Cacilda começou a parir. Então, todas as personalidades que estavam ali presentes, a Denise Fraga, eu, todos, e também falando, porque foi ali que nasceu a companhia da Fernanda Montenegro, a Tônia Carreiro, que todos eles fizeram parte do TBC. Eu, quando era pequeno, meu pai me trazia para São Paulo para ver os espetáculos do TBC. E depois, quando eu vim para fazer a escola de dramática, que nasceu dentro do TBC, por incrível que pareça, uma iniciativa de um industrial que praticamente pegou todo o seu dinheiro para a criação do TBC e para a criação da Vera Cruz como produtora de cinema. E ele perdeu ali toda a sua fortuna, porque não havia um estudo do ponto de vista, vamos dizer, de como você administrar essa questão da cultura, porque a cultura, como ela não tem a finalidade não é o lucro, ela precisa ser muito bem administrada. A Convenção da Diversidade, ela compreende 3 grandes eixos, que foram os eixos que nortearam a política de cultura do governo Lula. O eixo simbólico, que é o eixo da criação, o eixo da cidadania, que é dos direitos culturais, e depois a questão da economia da cultura.
Esse rapaz que está lá no Ministério da Cultura atualmente, ele fala, não, nós temos que nos aprofundar na questão da economia da cultura, mas ele fala da cultura como o Fernando Henrique falou da cultura. Eu me lembro que quando Lula foi derrotado em 94, nós tínhamos feito a cultura como invenção do futuro. O VEFOR, que fazia parte do partido, representava os intelectuais do comitê da candidatura Lula de 94, junto com o Zé Álvaro Moisés, que estava na área também, e eu estava representando a área da cultura. Eles saíram do PT para fazer parte do governo Fernando Henrique. E o Gilberto Gil, naquela época, apoiou o governo Fernando Henrique, e mais outras pessoas vieram falar comigo dizendo, olha, eu sei que vocês fizeram um plano de cultura pela primeira vez com ampla consulta nacional. Nós não tivemos o governo Fernando Henrique não tem um projeto para a cultura, nós gostaríamos de conhecer esse projeto. E aí eu falei com o presidente Lula, e aí ele falou assim, então por favor, Sérgio, você entregue oficialmente em nome do Partido dos Trabalhadores, como contribuição ao governo Fernando Henrique, o nosso plano de cultura, que foi um plano que não é nosso, mas é um plano feito, construído pela sociedade brasileira e pelo país, pela primeira vez. Eu entreguei oficialmente para o VEFOR, e eu fui para o lançamento da primeira brochura, que foi uma brochada, na verdade, que foi editada pelo governo Fernando Henrique, que foi na Universidade Federal da Bahia, que tem uma grande tradição da cultura. As universidades são as janelas, né, justamente da área de educação com a sociedade, para justamente esse nível de trânsito entre educação e cultura. E o José Álvaro Moisés, que tinha sido um colega, um companheiro nosso, lança uma brochura broxante que foi vaiada a exaustão. O primeiro caderno de cultura cultura é um bom negócio. Foi isso. E foi essa a herança que nós recebemos. Porque nós encontramos o Ministério da Cultura, quando nós chegamos, que não tinha nem não tinha computador. Falava no máximo com esse eixo aqui, Rio-São Paulo. Basta dizer o seguinte, o VEFOR foi uma vez a Porto Alegre em 8 anos de governo, pra vocês terem uma ideia. Espírito Santo, eu fui fazer uma visita ao Espírito Santo, nunca tinha ido ninguém do Ministério da Cultura ao Espírito Santo. Eu tinha ido ao Amapá, nunca tinha ido ninguém lá. Você entende? Porque o Amapá era quase como se fosse fora do Brasil. Mas o Espírito Santo está ali naquele contexto do Rio de Janeiro, entendeu? E nós estabelecemos, e acho que isso aí foi uma conquista da sociedade brasileira, um processo de construção coletiva importantíssimo, que tem tudo a ver. Olha, eu não precisaria hoje ter falado nada. Eu acho que o discurso que foi feito aqui pelo prefeito Edinho, ele traduz claramente, vamos dizer, o papel importante que a cultura tem, o papel de vocês na participação social, porque a Convenção da Diversidade estabelece que sem a participação da sociedade não existe política pública. Não existe construção do processo democrático sem participação da sociedade. Nós temos, para que haja uma gestão que seja realmente democrática, nós temos que dar absolutamente, não basta só o voto para garantir, para expressar o processo democrático. E aí a cultura é a expressão maior que tem. E aí, certamente, educação e comunicação são braços muito importantes, mas, na verdade, o quarto pilar, como a gente defendeu em encontros como na Rio +20, do desenvolvimento sustentável, é a cultura. Porque é através do processo cultural que a gente estabelece valores, que a gente cria relações novas na sociedade. Se existe hoje essa cultura do ódio, foi porque a cultura foi relegada de novo ao segundo plano. E o que foi o governo nazista? A primeira coisa que eles fazem, eles fizeram uma exposição da arte degenerada, da qual faziam parte Lázaro Segall e artistas importantíssimos,
mas Arcegal acabou vindo para o Brasil, entendeu? E foram queimadas obras importantíssimas em praça pública, se queimaram livros, entendeu? O Goebbels, né, falava na época do nazismo, quando eu ouço falar com cultura, eu ponho a mão no coldre da minha pistola, entendeu? Porque a cultura, ela realmente, ela tem esse papel questionador, entendeu? E é por isso, e ela só é presente, não só através do processo criativo, mas através desse compromisso que se estabelece a partir de um governo democrático e também dos instrumentos, das instâncias que são criadas no sentido de garantir efetivamente essa participação social. Eu fui secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, onde nós demos voz às culturas populares, que sempre foram relegadas ao último plano. Elas eram consideradas as coisas bonitinhas, né? O folclore, como a gente fala, e sem contar que justamente essas expressões, as expressões mais densas, justamente do processo de formação da cidadania cultural brasileira, de formação da nossa nacionalidade, entendeu? E que eram colocados. Nós promovemos o primeiro encontro nacional de culturas populares, onde mestres da cultura popular do norte, do nordeste, do sul se encontraram pela primeira vez. Olha, foi uma das coisas mais emocionantes, foi através da minha secretaria, mas na verdade foi uma obra construída pela sociedade, porque onde que nós nos alimentamos? Eu falei de criar essa Secretaria da Identidade e da Diversidade, as pessoas falam, mas o que vai fazer essa secretaria? Ela vai trabalhar com todo esse contexto amplo da cultura. Começamos a trabalhar com os povos indígenas, com a questão LGBT, começamos a financiar as paradas LGBT, entendeu? Fomos questionados dizendo que LGBT não era cultura. Aí nós mostramos e advogamos que a questão LGBT, a questão da diversidade sexual faz parte, é um processo cultural, entendeu? E ganhamos, entendeu? Porque eles queriam invalidar que nós estivéssemos justamente financiando, dizendo que isso não era atividade cultural. Mas trabalhamos com a cultura da infância, então falando sobre a criança, tentando nos aproximar o máximo possível do Ministério da Educação, que não foi tarefa fácil. Não foi tarefa fácil. O Ministério da Educação, ele é forte, ele tem ele tem uma estrutura muito mais muito anterior, porque nós éramos o Ministério da Cultura e da Educação, só que a cultura era a prima pobrinha, e quando nós nos separamos, ficou mais pobre ainda. Mas de qualquer maneira, basta dizer o seguinte, que mesmo dentro do governo democrático popular, quando nós começamos a construir realmente uma ponte com o Ministério da Educação, nós fizemos o nosso Plano Nacional de Cultura, né? E nós fizemos 3 grandes conferências, por isso a importância dessas conferências, porque é nessas conferências que a gente consegue captar as aspirações e vamos dizer, e as orientações para a gente construir um plano realmente democrático para a cultura. E o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural, tudo isso nasceu através desses grandes encontros que reuniram mais de 2.000 pessoas em cada uma das conferências. A conferência, o Lula fez a primeira conferência LGBT, tinham 3.000 representantes LGBT do Brasil todo, entendeu? Me lembro até que o representante do Ministério da Justiça, quando foi falar dos transgêneros, ele falou assim, como é que ele falou? Dos transgênicos. E aí uma transexual que estava lá falou assim, nossa, nós somos soja. Mas então tinha esse humor, e eu me lembro que terminou essa conferência e o Lula recebeu uma criança e a criança subiu no colo dele, uma menina de uns 5 anos, e falou, por favor, digam não à homofobia. E todos nós nos emocionamos, e o Lula, claro, chorou 2 vezes mais. Foi uma coisa realmente emocionante. Foi a primeira vez que um governo
realmente fez essa... E o Lula considerava das coisas importantes no sentido de você, porque eu conheço o que é preconceito. Mas, de qualquer maneira, eu também, eu tive a oportunidade durante esse governo, foi um governo extremamente importante para a história desse país, mas como secretário de Políticas Culturais, eu implementei, o Lula, antes de sair, assinou o Plano Nacional de Cultura, que era de 2010 a 2020. Nós estamos aqui, o que a gente está discutindo aqui é fruto dessa sanção do Lula com relação ao Plano Nacional de Cultura. E a minha secretaria, que era a Secretaria de Políticas Culturais, foi encarregada de implementar o primeiro Plano Nacional de Cultura, entendeu? Que foi, nós fizemos uma construção, a partir, nós contratamos uma consultoria que nos deu os instrumentos para nós construirmos as metas e justamente as etapas para a consolidação do Plano Nacional de Cultura, que compreenderiam justamente a criação dos planos estaduais, dos planos municipais de cultura, para que, então, justamente os planos tivessem esse desdobramento e pudessem estar contribuindo. E o Conselho Nacional de Cultura também, ele avalizou todas essas metas. Foram discussões muito acirradas, entendeu? E com representantes de toda a diversidade cultural brasileira. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é fruto do resultado, em primeiro lugar, de uma vontade política de um governo, mas fundamentalmente de uma participação extremamente importante da sociedade civil, entendeu? No sentido dessa construção e no sentido dessa cobrança que nos faziam. E o Conselho Nacional de Políticas Culturais era um conselho muito diverso, muitas vezes muito difícil de você lidar, porque tinham muitas exigências a serem cumpridas, mas valeu a pena porque sempre a gente acabava chegando a um consenso e sempre o resultado era um resultado extremamente, vamos dizer, representativo daquele desejo da sociedade brasileira naquele momento, entendeu? Hoje o Conselho Nacional de Cultura não existe mais, as políticas públicas de cultura nacionais não existem. O que está se falando o ministro, eu adquiri, porque o TBC, quando o Celso Frateschi estava à frente da Funarte, a dona do TBC, que era do prédio, o TBC já não existia mais como teatro, mas a dona do prédio queria vender, falou assim: eu vou vender para garagem, para igreja, para o que for, eu estou com câncer, estou morrendo, isso só dá prejuízo para mim, eu quero vender. Aí o Celso falou: não, então a gente não pode, o governo federal tem uma responsabilidade com relação a isso. Então nós fizemos uma negociação e quando eu entrei como presidente para substituir o Celso, ele já tinha reservado 5 milhões para que fosse feita a aquisição desse imóvel, que estava caindo aos pedaços, o teto completamente, as telhas quebradas, a água escorrendo por todos os andares, e tinha uma parede enorme no fundo do teatro que estava ameaçada de cair. Então havia um problema até estrutural com relação ao prédio, que é um prédio de 5 andares, ali do ladinho da oficina, entendeu? E aí eu fiz a aquisição e comecei a consultar o antigo administrador e atores da época e tudo, e a gente começou a construir a ideia de um memorial do teatro brasileiro, que seria dedicado à dramaturgia brasileira, ao papel de formação de plateia, ali no centro do Bexiga, entendeu? Então eu praticamente passei a discutir e orientar o projeto de reforma, que está toda a parte civil. Depois que eu saí, o Antônio Graça, que me sucedeu,
ele investiu mais 15 milhões nessa reforma. Então toda a parte civil está pronta. O que falta é justamente são os acabamentos, ou seja, poltronas, toda a questão da caixa cênica, luz, som. Ele tem no andar de baixo são os camarins e mais um espaço para ensaios, um espaço para memória. No plano da rua é a sala tradicional do teatro com 300 e poucos lugares, mas que tem uma caixa cênica fantástica que foi construída pelo Zampari com aqueles técnicos italianos que vieram da Itália, da Academia de Roma, com aqueles diretores fantásticos que foram alimentadores do novo e moderno teatro brasileiro, de onde sai o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, a companhia da Antônia Carreiro, a companhia do Sérgio Cardoso, a companhia do Paulo Otran, da Fernanda Montenegro. Em suma, o Teatro Oficina também nasce desse processo, entendeu? Ou seja, é a matriz do teatro brasileiro como um todo, não só em São Paulo, não é um fenômeno paulista, mas é um patrimônio nacional. E ele chega e fala assim: o Estado já gastou dinheiro demais, acabou esquecendo que o Estado é responsável, entendeu? No sentido de garantir que o patrimônio público, nacional e cultural seja respeitado e seja conservado, entendeu? Você pode até criar mecanismos de participação da iniciativa privada no sentido de contribuições e tudo, mas na verdade é obrigação do Estado zelar por esse patrimônio. Então ele disse assim: eu não entendo como a Funarte comprou esse imóvel e não é função do Estado ter equipamentos culturais, entendeu? Então a única solução para o TBC é a privatização, porque acabou o financiamento estatal. Como se, mais uma vez, repetindo o Collor, a área da cultura estivesse reivindicando, em termos assim pessoais, a continuação, vamos dizer, de um processo em que ele nos coloca como vampiros, né, do Tesouro Nacional, entendeu? Vivendo às custas do governo, entendeu? Vamos dizer, como se a cultura fosse uma enjeitada e que não houvesse esse compromisso de você fazer com que a cultura tivesse justamente esse amparo por parte dos governos, no sentido dessa responsabilidade que é constitucional, faz parte da Constituição, entendeu? Em suma, vocês estão aqui na Conferência Municipal de Cultura, vocês têm um prefeito que está aqui num momento adverso. Nós em São Paulo, por exemplo, estamos passando por uma situação muito mais complicada. A gente conhece as políticas estaduais, o orçamento da cultura, da estadual de cultura foi absolutamente inviabilizado, até o ZESP está ameaçado, até o ZESP, a TV Cultura, que teve o papel que teve, está absolutamente inviabilizada, entendeu? O Castelo Rá-Tim-Bum, que teve reconhecimento nacional e internacional, que formou várias gerações, entendeu? Para vocês terem uma ideia, nós recebemos os nossos salários quando nós fizemos. A gente não recebe um tostão de direitos. O contrato de cessão de direitos da TV Cultura é mais severo do que o da Globo, entendeu? Porque eles nos obrigam a ceder todos os direitos de imagem, entendeu? Então agora, por exemplo, nessa exposição que teve, nós fomos lá, fizemos uma participação no sentido de não decepcionar o público pela nossa ausência, mas foi assim, a nossa participação. Eles montaram um musical e não tiveram a coragem de nos chamar para a estreia e colocaram para fazer todos os atores jovens, que tudo bem, eu não tenho o menor problema do ator jovem estar fazendo, mas na medida em que os atores que criaram estavam presentes, e todos são atores que estão trabalhando, poderiam estar fazendo o musical, entendeu? Mas para não ter que justamente despender recursos
vamos dizer, porque com o salário do ator jovem é muito diferente, né? E nos deixaram à margem. A gente não está reclamando no sentido só profissional, mas principalmente no sentido dessa usurpação, né, que está em todos os níveis, assim, com relação à questão dos direitos de imagem do artista, né? Que isso, infelizmente, a gente não conseguiu avançar muito. A gente tem aí a questão da lei de direito autoral, que nós discutimos, está praticamente, vamos dizer, construída, ainda foi construída durante o governo Lula e depois no governo Dilma, finalizada, está aí parada, né? Os direitos autorais continuam sendo desrespeitados. Então, eu acho que Araraquara está tendo, nesse momento tão adverso, uma oportunidade, mesmo dentro dessa exiguidade de recursos, de estar, não ficar, porque se a gente se coloca no papel de vítima, a gente não avança, né? E a resistência, ela parte fundamentalmente mesmo numa situação adversa, você está trabalhando e contribuindo para um avanço, para acreditar que a gente pode, vamos dizer, mudar as coisas. Então, o que me trouxe fundamentalmente aqui, e eu queria agradecer o convite do Edinho, viu, Elisa, você que está aí à frente da Secretaria de Cultura, a Gabi, que é da Fundação, a Fabiana, a professora Rafaela, que estava aqui, Educação e Cultura. Vocês, de uma certa maneira, são os regentes aí dessa orquestra aí que tem que estar muito afinada, desse coro que tem que estar muito afinado. Então, eu tenho estado assim numa agenda bastante complicada, tanto que eu vou sair daqui amanhã, eu saio daqui 6 horas da manhã, 11 horas eu vou estar filmando em São Bernardo, mas eu fiz questão de vir em primeiro lugar por esse compromisso que eu tenho e que eu sempre tive com relação à cidade, através do Edinho e através de todo o governo que tem participado e que também compartilha desse mesmo ideal, mas também, principalmente, em atenção a vocês que estão aqui essa noite participando, vão participar amanhã da abertura do Conselho Municipal de Cultura. Como eu fiz parte desse primeiro Plano Nacional de Cultura, de ver que essa semente está frutificando, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar para vocês, eu tive recentemente de como a sociedade pode se manifestar mesmo numa condição adversa. Ali na área dos Campos Elíseos, onde tem ali a Cracolândia, foram demolidos durante o governo anterior, se não me engano, uma série de imóveis, e um dos terrenos tinha sido doado ao Instituto Lula, mas depois foi retirado, né? E esse terreno ficou vazio. Então, uma pequena companhia de jovens, a companhia Mungunzá, ela solicitou ao prefeito Haddad que cedesse aquele espaço para eles construírem um teatrinho ali, para que ocupar culturalmente aquele espaço daquele terreno que estava vazio ali depois da demolição, que virou um depósito de lixo. Mas o prefeito Haddad teve muita dificuldade em caminhar pela burocracia para ceder. Eles tinham pedido 3 anos, o máximo que o prefeito conseguiu foram 3 meses, mas eles, antes da decisão do prefeito Haddad, eles resolveram ocupar o terreno. E eles tinham uma economia de uns 300 e poucos mil reais de dinheiro que eles foram angariando, e eles então compraram containers e fizeram um teatro com o projeto deles, não contrataram um arquiteto extremamente bem feito, com as paredes todas de vidro aqui abertas para o espaço de convivência. Eles fizeram um gradeamento com tela de arame que tinha 20 centímetros a mais. Eles já tiraram 20 centímetros, vão tirar mais 20 centímetros agora no início de 18, e começaram a estabelecer um diálogo amplo com a comunidade. E as crianças daquela região extremamente precarizada não tinham lugar para brincar, estão brincando num jardim
um parquezinho que eles construíram de um gramado, onde tem professores que estão gratuitamente fazendo um trabalho com eles. Ou eles construíram uma geodésicazinha pequena, não é grande, onde o pessoal do Craco Resiste está se reunindo ali, e atrás tem um prédio. Eles foram dialogar com a gestão do Dória. O Dória falou assim: olha, se vocês saírem sem fazer alarde daqui, entendeu? Eu dou o prédio de trás para vocês, entendeu? Ele falou: ah, tá ótimo. Eles ocuparam o prédio, entendeu? Ocuparam o prédio como? Eles estão fazendo os ensaios lá, justamente para fazer com que ele falou assim: esse teatro não é nosso, esse teatro é dos artistas criadores de São Paulo, que não tem espaço. Então eles cedem o espaço deles para isso é política pública feita por um grupo. Isso é semente de um processo, gente, de uma resistência da sociedade, entendeu? E eles agora já foram conversar com o SESC para fazer uma escola curumim no prédio, e os ensaios já estão sendo feitos lá, justamente para deixar o espaço do teatro livre para outras companhias ocuparem, e eles querem construir lá residências culturais para jovens artistas que muitas vezes não têm dinheiro para morar, porque a moradia em São Paulo é cara, para que os artistas estejam ali, estejam compartilhando. Você veja que quando a gente quer, a gente pode construir processos extremamente ricos. Eu digo isso como estímulo para vocês, no sentido de que a gente não precisa esperar só, vamos dizer, a presença do Estado, mas que nós também, como sociedade, temos condições de construir processos tão ricos como esse. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a participação social é muito importante. Então é esse o recado que eu queria dar, e trazer esse abraço para vocês, e o meu entusiasmo dentro de uma situação tão difícil, tão adversa, de acreditar que nós, como diz o Obama, we can, nós podemos, e que eles passam, mas nós não passaremos, nós sempre estaremos presentes. Isso já aconteceu durante a ditadura, e a gente vai vencer mais essa crise. E a cultura vai ter esse papel importante de construção de um novo Brasil. Viva o teatro e viva a cultura!